Nem todo o ouro do mundo, nem todas as coroas da história, nem mesmo a fortuna de Salomão seriam suficientes. Existe algo tão valioso, tão profundamente poderoso, que desafia qualquer medida humana. Uma substância que não se compra, mas que decide destinos eternos. Ela não brilha como o ouro, mas transforma como fogo. Hoje, você vai entender o que Charles Spurgeon sabia, e muitos já esqueceram, que há um bem tão precioso, tão decisivo, que define quem verdadeiramente é rico ou pobre diante de Deus. Prepare-se para olhar além do visível, romper com os padrões que limitam sua fé e despertar para uma verdade que carrega o poder de mudar sua história espiritual e financeira. Você já parou para pensar? Qual é o bem mais precioso que existe? A resposta pode não ser o que você imagina, mas será exatamente o que você precisa ouvir. Nem os mais experientes mineradores, nem os reis mais poderosos conseguiram pôr as mãos nela, porque ela não pode ser achada sob os pés ou escavada com máquinas. A maioria das pessoas passa a vida inteira buscando algo valioso, ouro, fama, estabilidade, conquistas, mas a verdadeira preciosidade não está escondida em cofres, nem protegida por muros. Ela está ao alcance, mas poucos a percebem. Imagine alguém cercado de conquistas com teste-as, mas vazio por dentro. O tipo de vazio que nem o sucesso pode silenciar. Essa é a realidade de muitos que acreditam que a substância mais valiosa do mundo pode ser comprada ou herdada. E se te disséssemos que o bem mais importante da existência humana não se mede por peso, mas por poder espiritual? Não brilha como ouro, mas transforma como fogo. O valor dessa substância não está na sua escassez, mas na sua essência. Ela transcende tempo, nações e religiões. É o único elemento com poder real para mudar o destino eterno de uma alma. E mesmo sendo o maior tesouro, é ignorada como algo comum por muitos. Se ela fosse colocada à venda, nem todo o ouro de Salomão bastaria para comprá-la. Se essa reflexão te tocou, curta este vídeo, compartilhe com alguém e comente aqui. Eu escolho viver com clareza. Salomão foi o homem mais rico e sábio de sua época. Seus cofres transbordavam de ouro, seus palácios reluziam com pedras preciosas, e seus banquetes eram dignos de reis. Mas Charles Spurgeon, ao refletir sobre essa substância que estamos desvendando, afirmou: nem toda essa riqueza reunida poderia comprá-la. Isso porque ela pertence a outra economia, a economia do céu, onde valores eternos não se medem por moedas, mas por sangue. O que Spurgeon sabia, e muitos esqueceram, é que há tesouros que não se acumulam em bancos, mas se recebem por graça. Ele dizia que essa substância é tão valiosa que o trono de Deus a exigiu como preço pela redenção. Enquanto os homens olham para as joias de reis, os céus olham para um sacrifício feito fora das muralhas de Jerusalém, onde não havia ouro, mas sangue. O sangue do Cordeiro. Talvez você já tenha se sentido pequeno por não ter muito dinheiro, mas saiba disso. Até o homem mais pobre do mundo pode ser espiritualmente rico se estiver coberto por essa substância, porque ela vale mais do que toda a fortuna de Salomão. E é sobre isso que Spurgeon pregava com lágrimas nos olhos, que não é a riqueza que liberta, mas o poder do sangue. E ainda assim, muitos seguem buscando nos cofres o que só se encontra na cruz. Ela não nasceu da terra, não foi formada por pressão ou calor geológico, não se encontra em minas, nem pode ser medida por instrumentos humanos. Essa substância é celestial em sua origem e propósito. Ela veio do alto enviada por Amor, com uma missão divina: resgatar o homem de sua ruína espiritual. Não há algo que se possui com as mãos, mas com um coração quebrantado diante da eternidade. Enquanto o ouro reflete a luz do sol, essa substância reflete a luz do próprio Deus. Ela não reluz, mas redime, não enfeita, mas transforma. Vindedu. Céu, ela não tem impurezas, não está contaminada pela ganância, e jamais se esgota. Ela não foi criada, foi derramada. E ao contrário dos tesouros do mundo, não se acumula, se compartilha, se aplica, se vive. É curioso pensar como muitos correm atrás do que é palpável e esquecem o que é eterno. O homem cava a terra em busca de valor,
enquanto o céu rasgou-se para entregar o que havia de mais precioso. A substância de que falamos não serve para ostentar, mas para redimir. Não foi feita para adornar reis terrenos, mas para reconciliar pecadores com o Rei dos Reis. Não houve picaretas, nem escavações, nem mapas de tesouro. Essa substância não foi descoberta por acaso, mas entregue por escolha. Ela não brotou da terra, mas fluiu do corpo ferido de um homem que carregava o peso do mundo. Foi derramada com propósito, não como acidente. Enquanto o ouro é extraído com esforço humano, essa substância foi entregue pelo esforço divino. Pense por um momento. Tudo o que se extrai da terra tem fim. Com o tempo, se gasta, se desgasta, se perde. Mas o que foi derramado naquela cruz permanece eterno. A cada gota, uma dívida foi paga. A cada ferida, uma alma foi resgatada. Não há comparação entre o que o homem extrai e o que Deus oferece. Um ilimitado, o outro é impagável. Há algo de profundamente comovente em saber que essa substância foi dada, não vendida. Que ela escorreu, não como um acidente, mas como um sacrifício. Foi derramada por amor. E por isso, tem poder. Poder de libertar, de restaurar, de dar novo nome a quem já havia perdido tudo. Não se trata de suor humano, mas de sangue divino. Existem muitos recursos que prometem mudança. Livros, terapias, filosofias, técnicas, mas nenhum deles consegue alcançar o nível mais profundo da alma, aquele lugar onde o pecado lança raízes invisíveis, moldando pensamentos, hábitos e vícios. Essa substância celestial não apenas toca a superfície, ela penetra onde mais ninguém consegue ir. Ela não adia o problema, ela o resolve na raiz. Salva, limpa, regenera. Spurgeon dizia que o pecado é como uma corrente grossa, impossível de quebrar com força humana. E é verdade. Não importa o quanto alguém tente ser melhor, sozinho, nunca será suficiente. Mas há uma chave que despedaça essas correntes com um único toque: o sangue do Cordeiro. Ele não apenas cobre a culpa, ele a cancela. Não apenas oferece perdão, mas nova identidade. É libertação verdadeira. Imagine uma pessoa carregando anos de culpa, vergonha e medo. Agora, imagine esse peso todo sendo arrancado por uma força que vem de cima, não de dentro. O que nenhuma religião conseguiu. O sangue de Cristo realiza com perfeição. Ele salva a alma e liberta do pecado. E é só o começo do que essa substância ainda pode fazer. Para Charles Spurgeon, não havia dúvida. O centro da mensagem cristã não está na moralidade, nem na religião em si. Esta não sanga. Ele dizia com firmeza que, se tirarmos o sangue da pregação, tiramos a vida dela. Como um coração que para de bater, o evangelho sem o sangue se torna apenas um discurso vazio. O sangue de Cristo é o pulso da esperança eterna. Muitos falam sobre Jesus como um exemplo, um sábio, um mestre, mas Spurgeon ia além. Ele via Jesus como o cordeiro que foi imolado, cuja vida foi derramada por causa de outras vidas. E é esse sangue que nos reconecta com Deus, como uma ponte construída com amor e sacrifício. Tudo o que o Evangelho promete, perdão, paz, propósito, está contido nesse sangue. Sem ele, tudo o mais se torna performance. Com ele, tudo ganha sentido. A cruz não foi um acidente histórico, foi um plano eterno. E o sangue ali derramado continua falando até hoje, mais alto que qualquer acusação. É por isso que Spurgeon pregaria 1000 vezes sobre isso, se necessário fosse. Porque nada é mais vital do que entender o valor do sangue do Cordeiro. A quem tenha tudo o que o mundo pode oferecer: imóveis, investimentos, conforto, respeito, mas aos olhos de Deus, sem essa substância contínua, nil e carente. Spurgeon falava sobre isso com lágrimas e autoridade. Ele sabia que há uma pobreza mais profunda do que a falta de dinheiro, a ausência do sangue que justifica, porque o que nos torna ricos diante de Deus não é o que acumulamos, ou o que nos cobra. É um choque de realidade perceber que, no tribunal eterno, diplomas, títulos e heranças não têm valor algum. A única credencial válida ali é ter sido lavado e redimido por esse sangue. Essa é a moeda do céu.
invisível aos olhos, mas absolutamente decisiva. O rico que não possui essa substância está em miséria espiritual, enquanto o pobre, que foi alcançado por ela, vive em abundância eterna. Esse é o grande paradoxo do reino. O valor não está no que se vê, mas no que se carrega por dentro. A alma que tem o sangue de Cristo sobre si pode caminhar em paz, com confiança, com dignidade eterna, porque diante de Deus não é o saldo bancário que importa, mas o selo espiritual. E só uma coisa tem poder de selar eternamente uma vida: o sangue. Quando o fim da vida chegar, e ele chegará para todos, cada ser humano estará diante do trono de Deus. Ali não haverá advogados, nem favores, nem barganhas. Não importa o quanto alguém tenha doado, construído ou servido. A pergunta não será o que você fez, mas de que você está coberto. E só há uma resposta que abre as portas eternas: o sangue do Cordeiro. Spurgeon comparava isso a um tribunal supremo, onde nenhuma moeda terrena tem curso. Ouro, prata, boas obras ou intenções piedosas não compram a absolvição. É o sangue que fala em nosso favor. Ele não apenas perdoa, ele justifica, não apenas limpa. Diante do juiz eterno, a única moeda aceita é essa substância viva, santa, imaculada. Essa é a justiça de Deus, perfeita, porém acessível, não por mérito, mas por fé. E essa fé não é genérica, ela precisa estar colocada em algo real, concreto, eficaz no sangue derramado de Cristo. Ele pagou o preço que jamais poderíamos pagar. E aqueles que creem nesse pagamento podem entrar confiantes no tribunal, com o passaporte carimbado pelo sangue. Há vozes que gritam dentro de nós: erros antigos, decisões mal feitas, feridas abertas. A culpa é como uma corrente que aperta o peito em silêncio, dia após dia. Mas existe uma voz que se ergue acima de todas essas acusações. O sangue de Cristo não apenas silencia o passado, ele reescreve o presente. Ele fala mais alto que o trauma, mais claro que o medo. Spurgeon descrevia essa voz como um canto poderoso vindo do céu: perdoado, perdoado, perdoado. E quando essa palavra é selada pelo sangue, nenhuma acusação permanece de pé. O passado que te condenava se torna testemunho de graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a redenção. Essa substância não é só justiça, é também reconciliação. Você já se sentiu preso a quem foi, ao que fez ou ao que permitiu. O sangue não nega sua história, mas transforma o significado dela. Ele não apaga o que aconteceu, ele redime. Ele muda o enredo, o tom, o destino. Ele diz ao teu passado: você não manda mais aqui. E diz ao teu futuro: agora você tem um novo caminho. Ela é escudo contra o mal, abrigo contra o medo, cura para o coração ferido. O sangue de Cristo não é apenas um símbolo, é uma realidade viva que protege espiritualmente aqueles que confiam nele. Assim como os israelitas marcaram suas portas com sangue para serem poupados da destruição, também hoje, quem está coberto por essa substância está sob proteção divina, invisível aos olhos, mas real para o espírito. Ela cobre a vergonha, o erro, o passado sujo, mas não encobre como se escondesse. Cobre como quem transforma. Cobre para purificar. É como um manto de pureza que recobre alguém que já não se reconhecia mais no espelho. Spurgeon dizia que esse sangue torna o homem alvo mais que a neve, uma limpeza tão profunda que até a consciência encontra descanso. E mais, essa substância reconcilia. Ela aproxima o que estava distante, liga novamente o homem ao Criador. Onde havia separação, há agora abraço. Onde havia sentença, há perdão. O sangue não apenas resolve um problema espiritual, ele restaura um relacionamento. Ele nos leva de volta para casa, de volta aos braços do Pai. A cruz não foi apenas um instrumento de dor, foi o altar mais santo da história. Ali, o inocente morreu pelo culpado. Ali, o sangue não foi derramado por acidente, mas por intenção. Foi entrega voluntária, rendição total. Jesus não foi vencido pela cruz. Ele a venceu através do sacrifício. E esse sangue não foi dado em gotas, foi derramado sem medida, até a última gota. Spurgeon dizia que aquele altar de madeira
era mais precioso que os templos de ouro, porque ali o céu se inclinou para tocar a terra. E quando o sangue tocou o solo, o véu se rasgou, o juízo recuou, e o caminho foi aberto. Foi naquela cruz, naquele momento, que a história mudou. Não só a história do mundo, mas a sua. O sangue não foi perdido, foi plantado, e esse sangue ainda está vivo. Ele ainda clama por redenção, ainda fala de graça, ainda chama pecadores para perto. Na cruz, vemos o sacrifício supremo e entendemos o amor mais imerecido. Quem olha para esse altar com olhos sinceros, não sai igual, porque ali o preço foi pago. Ali, a substância foi liberada. Ali, a vitória começou. Existe uma mudança real que acontece quando essa substância toca uma vida. Não é apenas um sentimento, é uma transformação de dentro para fora. A alma que antes era inquieta, ansiosa, confusa, agora encontra descanso. Paz que não depende das circunstâncias. Clareza que não vem da lógica. E um propósito que vai além do sucesso humano. Quem é alcançado por esse sangue começa a viver com outro olhar. Spurgeon costumava dizer que o verdadeiro cristão não é alguém que apenas acredita, é alguém que foi tocado. E esse toque muda tudo. A forma como lida com o dinheiro, com a dor, com os outros. Uma pessoa coberta pelo sangue vive com a convicção de que não está mais perdida. Ela sabe de onde veio, por que está aqui e para onde vai. Isso é viver com propósito eterno. Talvez você conheça pessoas que têm tudo, mas vivem no vazio. E talvez conheça outras que têm pouco, mas transbordam vida. A diferença está no sangue. Ele muda o eixo da existência. Quem o carrega não vive mais por performance, mas por identidade. Não busca mais aprovação, mas vive em gratidão. Essa é a marca de quem foi transformado por dentro. Se isso ressoou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui. Estou pronto para construir minha nova realidade. Para um pregador como Spurgeon, que tinha acesso às maiores reflexões da fé cristã, é surpreendente saber que ele voltaria sempre ao mesmo ponto: o sangue de Cristo. Ele não se cansava desse tema. Sabia que, entre todas as mensagens possíveis, sabedoria, comportamento, moralidade, nenhuma tinha tanto poder quanto essa. Se fosse necessário repetir 1000 vezes, ele faria, porque o sangue é a essência. Ele compreendia que o ser humano é facilmente distraído, busca novidades, teorias, métodos, mas Spurgeon insistia: volte ao sangue, porque é nele que está a força da salvação, a fonte da vida, o perdão sem medida. Quando a alma estiver cansada, quando a fé parecer pequena, quando tudo parecer desmoronar, volte ao sangue. Relembre o altar, reescute o clamor da cruz. Repetir essa mensagem não é redundância, é segurança. É como o alimento básico que mantém a alma forte. Spurgeon não pregava por performance, mas por urgência, porque sabia que não há mensagem mais relevante, mais necessária e mais urgente do que essa. O sangue é tudo. Ele não precisa ser reinventado, apenas lembrado. O tempo corrói tudo: estruturas, ideias, sistemas, impérios, mas há uma coisa que permanece intacta, com a mesma força, com a mesma glória, com o mesmo poder de quando foi derramada. O sangue de Cristo não envelhece, ele não se desgasta, não perde validade. O mesmo sangue que redimiu o ladrão na cruz, ainda hoje transforma vidas, e continuará fazendo isso até o último dia da humanidade. Spurgeon via isso como um sinal da eternidade tocando o tempo. O sangue não pertence à história, ele pertence ao céu. Ele não está preso ao passado, ele opera no agora. Onde houver um coração arrependido, haverá perdão fresco. And Halverfey, haverá nova vida. O poder desse sangue não diminui com os séculos. Ele é tão eficaz hoje quanto foi naquela sexta-feira, no Calvário. A maioria das soluções humanas precisa de reforço, manutenção, atualização. Mas essa não. O sangue é completo. Ele continua a curar, a libertar, a proteger e a transformar, sem precisar de adição alguma. Ele não precisa de ajuda, ele é suficiente.
Ele é eterno e está disponível agora, neste exato momento. Para Quem Crack ser marcado por essa substância não é apenas uma experiência emocional, é um divisor de águas. Quando o sangue de Cristo toca a vida de alguém, algo muda para sempre. É como se a alma ganhasse uma nova identidade. Como se eu fosse sepultado e uma nova criação emergisse. Essa marca é invisível aos olhos humanos, mas é reconhecida no céu e temida no inferno. Spurgeon cria que quem foi alcançado por esse sangue jamais volta a ser o que era. Há uma mudança de direção, de valores, de visão. Os olhos veem diferente, o coração sente diferente, a mente pensa com clareza. Não significa perfeição, significa transformação. A presença do sangue é como um selo de propriedade divina, que declara: esse aqui pertence a Cristo. E você? Já foi marcado? Essa não é uma pergunta para gerar dúvida, mas para despertar fé. Porque quem é marcado, vive com paz em meio ao caos, esperança em meio à dor e propósito em meio ao vazio. A marca do sangue é o símbolo da nova aliança, e ela transforma tudo o que toca. Quem recebe, nunca mais é o mesmo. Você pode conquistar tudo que o mundo oferece, mas se ainda não estiver coberto por essa substância, ainda falta o essencial. O sangue de Cristo não é apenas uma doutrina. É o fio que conecta o céu e a terra, é a ponte entre o perdido e o eterno. Ele protege, transforma, redime e espera ser aceito com fé viva. Essa é a hora de olhar para dentro, de não apenas entender, mas sentir. Viver com profundidade, com propósito, com coragem. Porque quando o sangue toca uma vida, nada continua igual. Ele te chama hoje, não para a religião, mas para o relacionamento. Não para rituais, mas para a redenção. Você não precisa carregar culpas nem lutar sozinho. O preço já foi pago. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Comente aqui: estou coberto pelo sangue e em paz com Deus.